tarde, ouvintes da Rádio Difusora Acreana. O Planeta Acre está no ar. Hoje é 22 de dezembro de 2017, como todas as sextas-feiras, sempre por volta das 13h30, agora são 13h35. Estamos aqui e eu, Maurício Lara, vou trazer entrevistas, notícias e dicas para os nossos ouvintes. Hoje vamos entrevistar a Thalita Figueiredo para falarmos de um assunto muito interessante, o turismo ecológico, que é uma atividade promissora que vem crescendo no Estado. A Thalita é assessora de planejamento na Secretaria de Habitação, SEAB. Boa tarde, Thalita. Seja bem-vinda ao nosso programa Planeta Acre. Boa tarde, Maurício. Muito bem. Antes, porém, vamos ouvir uma música que é Caçador de Mim, de Milton Nascimento. Bom, Thalita, me fale um pouco de suas atividades, para os ouvintes entenderem um pouco melhor do que nós estamos falando. Maurício, mais uma vez, obrigada pelo convite. Então, vamos lá. Eu sou servidora pública, mas uma amante, uma entusiasta da natureza. Então, desde 2015, quando entrei no mestrado aqui na UFAC, eu resolvi falar sobre o potencial turístico do Acre. O que o Acre tem de atrativo? O que as nossas florestas, de fato, dizem sobre nós e como é que nós podemos usufruir disso? Daí veio essa paixão de estudar sobre a temática, de experimentar alguns lugares, então algumas unidades de conservação, alguns parques ambientais eu vivenciei, fui até eles, algumas aldeias indígenas, e eu creio que sim, aqui no Acre a gente tem um potencial turístico de fato muito consolidado. O que talvez a gente consiga agora melhorar isso é estudando mais sobre isso, é falando a respeito. Então, eu agradeço a oportunidade do programa para a gente falar sobre esse tema do turismo ecológico no Acre. Perfeito, Thalita. O que você está fazendo é bom para todos, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Você estava me dizendo que, além de promover a atividade, você é uma estudiosa do assunto. Então, você conhece as vertentes do turismo ecológico, o que pode ser aplicado, o que não pode, correto? Isso, a gente tem sempre assim, alternativas, né? Existem vários modelos no Brasil, nós sabemos que outras cidades são bem mais consolidadas, Manaus, Belém, mas o Acre tem o seu potencial e as suas peculiaridades. Ótimo. Mais do que a nossa natureza, eu acho que a história do Acre, ela é muito atrativa, ela é muito envolvente, né? Então, se a gente vai falar de Chico Mendes, como não se emocionar com os embates, como não querer participar disso ou saber da origem da sua família, né, dos seringais, que está numa floresta, que você pode fazer uma trilha de um dia, de 2 dias. Então, aqui no Acre nós temos muito potencial e vamos levar essa galera para conhecer. É muito interessante o que você acabou de dizer, porque, por exemplo, se você vai para a Europa, você tropeça na história, e eles fazem questão que você tropece na história, ou seja, eles põem todos os cartazes, sinais possíveis para indicar que aquele local aconteceu alguma coisa importante que mudou a história do local. E aqui o Acre tem uma história dramática, interessantíssima, fortíssima. Acho que poucos rincões desse país têm uma história tão interessante. Então você quer agregar esse fator histórico ao turismo. Isso, acho que uma das grandes vantagens do Acre nesse sentido do turismo ecológico é agregar a sua história. Quando você conhece um antigo seringal, onde foi formada o início de uma cidade, e você conhece as famílias, né, que vieram, né, do Nordeste e outros países da Europa também, que se misturam aqui com a nossa história, e isso enriquece muito mais a parte do turismo. Traz mais do que o próprio lago ou o próprio rio, a história que está naquele lago, naquele rio. Com certeza, quer dizer, não é só a beleza cênica, a gente tem os fatores históricos, como já disse, fortes e dramáticos para serem explorados, né? Isso mesmo. Onde está acontecendo agora mesmo? Eu sei que ainda é uma atividade recente no Acre, está sendo desenvolvida, você é uma das principais pessoas que estão pensando esse assunto, né? Eu gostaria de saber onde está acontecendo agora. Então, no Acre, né, no caso. O governo do estado do Acre, ele também trouxe ao longo dos anos essa pauta do turismo um pouco mais reacendeu, né? Então, a gente tem alguns espaços já consolidados da parte ecológica mesmo, posso falar muito fortemente, que acho que muitos acreanos já conhecem, que é o próprio Seringal Cachoeira, que tem uma pousada construída lá, que é uma gestão partilhada, comunidade e governo. E lá é um espaço onde se conta um pouco da história, onde se anda pela floresta, onde se conhece as espécies que só tem aqui, né? E tem as contações de história, que eu acho que a parte mais fantástica de um fim de semana no Cachoeira é isso, é você pagar um guia local, para ele contar como é que foram os embates, para ele contar como é que era o tempo do Chico Mendes, como é que foram as lutas com os fazendeiros. E você se sente até, pertence mais ainda àquele lugar, né? Poxa, eu sou acreana e nós passamos por tudo isso. Eu acho que o fim de semana, então, o que eu posso dizer, está acontecendo no Seringal Cachoeira. A própria reserva extrativista também, Chico Mendes, que agora também está voltando agora para esse olhar do turismo de base comunitária, que é a trilha Chico Mendes. A trilha foi lançada em 2012,
não teve muito, assim, participação das pessoas, nem acesso, e hoje ela voltou, em 2017, pode dizer que foi o ano de reinauguração da trilha Chico Mendes. Pessoas de outros lugares do mundo já vieram conhecer o potencial da trilha, e é uma trilha de longo percurso, que a gente chama de 3 a 4, 5 dias caminhando, dormindo na casa dos moradores, se alimentando da comida da floresta, né, que é a comida, nossa, é uma aventura, que é a nossa então. comida acriana. Total, assim, é um mergulho, é uma imersão que a gente faz, né, na nossa natureza e na nossa história. Também, se a gente vai um pouco mais para o Juruá, a gente tem lá o Rio Croa, que também nasceu, tem mais ou menos uns 2 anos que algumas pessoas da comunidade fizeram pousadas, onde você pode passar um dia ou pode dormir também. E aí você vai, além do turismo ecológico, você tem uma vivência espiritual, a questão do misticismo, do daime. Da ayahuasca, no caso. Da ayahuasca, a questão também de indígenas, e lá no Juruá. Outro ponto um pouco mais longe ainda, mas lindo, belíssimo, é o Parque Nacional do Serra do Divisor. Sim, todo Já mundo tem fala. uma pousada lá, o seu Miro é um morador, é um senhor assim, muito simpático, que te recebe. Quando eu fiz meu passeio para lá, toda a minha logística eu fiz com ele. Então, todo o meu pacote eu fechei diretamente com alguém da comunidade. Então, o barco, ele me passou os preços, a refeição, o guiamento, ele já estava treinando os sobrinhos e o filho dele para fazer guiamento lá nas cachoeiras. Então, é fantástico. Então, esses lugares eu posso dizer, está acontecendo turismo ecológico onde? No Juruá, a gente tem o Parque Nacional do Serra do Divisor, e o CRO, e um pouco mais para cá, mais pertinho de nós, a gente também tem agora a trilha da APA do Amapá, o Seringal Cachoeira e a trilha Chico Mendes. Eu acho que são espaços que dá a curiosidade de querer conhecer. Como é que eu chego lá? Como eu passo, fico um dia, fico 2 dias? É o que está rolando por aqui. Puxa vida, eu mesmo não sabia de todas essas possibilidades, né? Eu estou ligado nas notícias. A gente tem algum site, a gente tem algum endereço eletrônico, algum canal de comunicação onde a gente possa visualizar todas essas diferentes possibilidades de turismo ecológico aqui no Acre? É importante você perguntar isso mesmo, porque mais recente ainda existe um grupo inquieto. Nós chamamos de Travessias na Floresta. São pessoas com seus afazeres do dia a dia, mas que são voluntários em querer descobrir o Acre. O que eu posso fazer no Acre? Porque uma coisa que eu sempre escutei enquanto acriana de alguns colegas é assim, aqui não tem nada para fazer. Ou então aí, que o Acre não existe, né? Não existe, eu falei assim, gente, eu vou começar respondendo essas pessoas. Então eu vou atrás desses lugares. E o Travessias na Floresta tem uma fanpage no Facebook, onde é anunciado as principais atividades do que está acontecendo, que o que tem sido mais recorrente, que as pessoas têm conseguido acessar mais, é a trilha da APA do Amapá. Ela, desde o meio do ano, que a gente tem quase todo fim de semana, um fim de semana assim, outro não, tem uma equipe que vai e que está levando as pessoas para conhecerem. Mas, de forma geral, o próprio site da Setur, o site na fanpage, também no Instagram da Secretaria de Turismo, ela anuncia muito esses espaços. Tem os contatos dessas pessoas, né, na Setur, para poder descobrir como é que eu faço para reservar um fim de semana na pousada lá do Cachoeira, Seringal Cachoeira. A Setur já faz essa intermediação, existe um telefone da própria comunidade também para fazer essas reservas. Então, assim, os sites do Estado ainda são uma boa fonte de pesquisa de onde estão esses lugares, e mais recentemente Travessias na Floresta também, que tem sido assim, um divulgador, um propagador do que está acontecendo no Acre. E você lembra, assim, de cabeça, esse endereço eletrônico do Travessias na Floresta? Se você o nome é Travessias na Floresta? É Travessias na Floresta. Vai no Facebook e você procura Travessias na Floresta, você vai ver a fanpage. E ali tem várias indicações. Dicas, assim como na Secretaria de Turismo. Se procurar a página do site da Secretaria de Turismo, você tem todas essas informações que você acabou de me passar. Muito interessante. No tocante que você falou do pessoal que faz, não a trilha Chico Mendes, mas o pessoal do Seringal Cachoeira, é muito interessante porque as pessoas, os guias que estão lá, inclusive tem uma caminhada noturna. Por uma trilha... Que é o caminho do seringueiro, que eles chamam, que é de madrugada, igual o seringueiro fazia. Exatamente, você sente que o seringueiro iria sentir mesmo, sabe? A diferença é que tinha onça, se bobear até tem até hoje, eles né? até dizem assim, a preferência aqui é deles, então se você vê um bicho na mata, fica quieto, porque ele vai passar e você segue seu caminho. Imagina, você vai sentir as mesmas emoções que o seringueiro ainda bem sentia. Que quando eu fiz não vi não, mas é inerente ao seu ambiente lá. Perfeito, mas o que eu, além disso, gostaria de saber é que esses guias, essas pessoas que vão falar da história viva do Acre, elas participaram dessa história. São pessoas que eram jovens ou crianças e viveram esse drama dos empates na pele. Então elas vão falar com propriedade, são testemunhas oculares da história criana.
Então, assim, uma recomendação para as escolas, eu sei que elas já fazem isso, mas assim, vamos ampliar essas visitas, essa trilha, para as crianças daqui se apropriarem do seu território e saberem que o Acre existe sim, tem muitas riquezas, muita história, muita maravilha. Bom, me parece que esse tipo de turismo aqui está sendo pensado de forma diferenciada, procurando envolver as comunidades mais tradicionais nessa atividade. Pelo que você me falou, são pessoas, são ribeirinhos, são pessoas que vivem ali, que estão acolhendo e ajudando a organizar esse tipo de turismo, né? Como está sendo feito isso? Então, é uma bandeira mesmo, inclusive ontem nós estávamos lá na Biblioteca da Floresta discutindo sobre o turismo de base comunitária, que é uma das vertentes do turismo ecológico. E se a gente pensar nos modelos que já ocorreram no próprio Acre, não tem como a gente fugir disso. Não tem como eu chamar você para visitar a APA do Amapá e não chegar para a comunidade e perguntar se eu posso entrar lá, porque a APA é de uma propriedade particular e que o governo do estado, através da SEMA, faz a gestão, mas existem pessoas lá. Existem pessoas na floresta, então elas devem ser comunicadas e elas devem ser perguntadas se elas querem participar desse movimento. Então, é o que a gente chama de turismo de base comunitária e existe todo um esforço nosso de envolvê-los. Quem estiver mais próximo, talvez, de um restaurante ou a própria casa do seringueiro, do morador, pode virar um ponto de referência para alimentação. E aí que a gente chama da base comunitária. É de fato mesmo de baixo para cima. Eles devem ser envolvidos em todo esse planejamento. Quando o governo do estado do Acre propõe atividade de turismo em certas áreas, muito antes de chancelar esses planos, é conversar com a comunidade. Vocês aceitam que isso aconteça? Ou qual é a melhor forma que a gente pode fazer e que não interfira com o teu dia a dia, com a tua caça, com a tua pesca, com o teu roçado? Então, é o turismo de base comunitária. Esse é o modelo que o Estado vem há algum tempo já realmente implementando, um turismo que seja de fato voltado para quem está lá se beneficiar também, porque não podemos fugir da questão econômica, que o turismo tem, esse movimento econômico. Nossa, é uma alternativa de renda tremenda. Tremenda. Justamente, uma das coisas que eu defendi na minha dissertação de descobrir o potencial do Acre, mas como é que essa alternativa de renda realmente pode ficar na comunidade. Como é que isso melhora a acessibilidade, como é que isso melhora a qualidade de vida daquela pessoa, que ela não vai perder a referência dela, mas ela vai ter uma alternativa a mais. E é incrível que as pessoas assim do interior, dessas comunidades, elas adoram falar das suas histórias. Então, são perfeitas para o papel. E isso encanta o visitante, né? Porque até o turista ecológico é diferenciado, ele não quer ir lá só tirar foto. Ele quer saber o porquê das coisas, como é que é o modo de vida. E as pessoas, no começo elas são mais tímidas, mas depois que elas nos conhecem, já abrem o coração, já contam da história da família, da casa. Eu acho que esse é o melhor ganho mesmo assim, do turista ecológico, é poder conhecer aquela comunidade. Então, por isso que o turismo de base comunitária tem sido realmente uma forma diferenciada que o Acre está tentando seguir e se consolidar. Essas pessoas, por exemplo, as famílias que estão ouvindo a gente agora e vêem no seu local um potencial turístico e vêem em si mesmas a capacidade de receber educadamente pessoas de fora, falar da sua vida, levar ela para uma pescaria ou para uma trilha, para uma fazer um camping, colocar um rendário. Existe um treinamento e recomendações que o Estado possa disponibilizar para essas pessoas, uma preparação? Existe algo nesse sentido? Existe um plano, dentro dos planos de gestão dessas áreas, geralmente já tem um enfoque do potencial turístico e como é que isso pode ser consolidado. Então, a própria Secretaria de Meio Ambiente, por ser a gestora das unidades, em conjunto com a Setur, e a depender do nível de voluntariados, eles podem se unir para ofertar esse tipo de curso. O Estado já vem ofertando isso. A própria SEMA, agora, recentemente, no Parque Chambliss, ofertou um curso de governança e hospitalidade para os moradores que estão lá, que são apenas 11 moradores, mas que já estão cientes do que pode ocorrer, porque já ocorre o turismo de pesquisa lá. Então, como é que pode melhorar essa questão do turismo mais de observação de pássaros, por exemplo, outras alternativas. Então, a comunidade ela é convidada a participar, então ela se organiza, então o próprio Estado faz esse movimento de organização e aí são ofertados cursos de treinamento, como recebe o turista, qual é melhor, como melhor colocar a sua história, né? Então tem um treinamento sim, é possível essa organização. O principal, né, a vida já os treinou também, porque eles conhecem cada cantinho daquela floresta, onde está o perigo, onde está a atração. Justamente, as espécies das árvores, assim, que pra gente são únicos, né? Às vezes a própria trilha do Amapá, que é tão urbana, tá bem pertinho da gente,
A gente vai no momento do verão, a vegetação é uma. A gente vai agora na época das chuvas é outra. Os animais que aparecem, as borboletas, as cores. Então, tudo isso chama a nossa atenção. Você falou 2 vezes, né, sobre a trilha do Lago do Amapá, e eu estou vendo muita notícia sobre isso, né? Nesse caso dessa recém-inaugurada trilha, né, do Lago do Amapá, o que os turistas acreanos ou de outras localidades podem encontrar lá? Você acabou de dizer, a paisagem muda radicalmente de uma estação para outra, mas o que mais uma pessoa? Eu no final de semana com a minha família? Lá é uma caminhada muito tranquila. Assim, já existia, essas trilhas já existiam desde quando a APA foi inaugurada, em 2005, por iniciativa dos próprios moradores que estão ali ao redor, no entorno do lago, já foram abertas trilhas um pouco mais longas. Teve equipes de mountain bike que fizeram competições, teve equipe, agora recentemente no lago também surgiu muito os corredores, né? Tem muito corredor de rua. Lá na trilha da Amapá ocorreu uma corrida no início do ano. Uma trilha circular, é uma trilha circular. Não tem como o cara se perder ali. Não, e agora, mais recentemente, o coletivo fez a sinalização, porque do jeito que estava, só o morador conseguia se entender lá dentro. Entendi. Mas aí, em julho, em agosto, nós fizemos a sinalização, que são pegadinhas em algumas árvores, que sinalizam para você ir para a direita, para a esquerda, seguir em frente. E aí você agora não corre mais o risco de se perder. Ela é leve, né? Tem alguns atrativos lá dentro que são surpresas. A gente não fala muito para as pessoas ficarem mais curiosas de querer chegar lá. A gente, mesmo que tenha uma vivência Tarzan dentro da trilha lá da APA. E assim, é leve, criança pode fazer, idoso pode fazer, não tem uma pegada rápida. Pelo contrário, é de contemplação, é de observação. Tem umas plantas muito interessantes, tem uns cogumelos lindos lá, de branco, laranja, meio marrom. Umas folhagens diferentes, sabe? Eu acho que o turista que, tanto o acriano quanto o que vem de fora, e que quer conhecer um pouco mais da floresta, porque quem vem pro Acre quer ir pra mata, né? Quer ir pra mata, com certeza. Quer ir pra mata. Então, essa é muito acessível, né? Aqui no Achado do Amapá mesmo. Ela funciona, o acesso do ramal é bom mesmo nas chuvas. Então, acho que o acriano, quem está nos ouvindo, vai ficar curioso e vai querer conhecer mesmo nesses dias de chuva, porque lá é muito tranquilo. E é isso, é para você descansar. Na volta da trilha tem um restaurante, né, que é da Dona Tereza. Dona Fátima com uma comida excelente, comida caseira, galinha caipira de você comer rezando. Um preço também muito camarada, então assim, não tem dificuldade. É um passeio barato e um passeio para a família, que você leva uma manhã ou uma tarde, dependendo do que você escolher. A trilha é gratuita, você gasta para se alimentar, na verdade. Justamente. Ou seja, é um turismo gratuito. Se você quiser comprar água lá no restaurante também, aí a questão da educação, né? Não deixar o lixo por onde você passa, mas guardar o seu lixo, porque essa é uma das vantagens também do turismo ecológico, essa questão da educação ambiental, né? A gente sempre consegue colocar mais mensagens a esse respeito e nascer nas pessoas esse sentimento de preservação. Ou seja, só tem vantagens, né? Você trabalha a conscientização ambiental, você desestressa as famílias, você proporciona renda para as pessoas que estão vivendo nessas áreas, né? Isso mesmo. Ou seja, só vantagem mesmo. Thalita, infelizmente o nosso programa é curto, está chegando ao fim. Eu gostaria que você colocasse alguma questão que não foi perguntada aqui, se quisesse. Vamos dizer que deixamos escapar algo importante, fique à vontade. E principalmente eu gostaria que você deixasse o teu contato, o teu endereço, para as pessoas que quiserem saber mais, né, possam te procurar e receber uma orientação precisa. Tranquilo. Eu agradeço, Maurício, pelo convite. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo mesmo que está acontecendo. E eu só tenho a acrescentar, assim, que o Acre tem aberto os olhos para isso. Os próprios acreanos estão começando a conhecer mais o seu espaço. E a gente tem percebido que na trilha do Lago do Amapá, por exemplo, tem vindo muita gente que nunca tinha ido lá. Mora no Acre sempre, há muitos anos, mas nunca foi. Eu mesmo, nunca fui. Então, a gente, eu só reforço o convite para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a trilha do Amapá, que elas entrem na nossa fanpage do coletivo Travessias na Floresta, que é esse grupo de pessoas inquietas. E podem escrever para mim, sim. O meu e-mail é thalita, com th.oliveira, letra S, número 2, @gmail.com. Então, podem me contactar por e-mail, ou mesmo pelo fanpage do coletivo, tem o message, né? Então, pode mandar mensagem lá que a gente tem uma equipe que sempre está respondendo a tempo hábil. Você pode só repetir seu endereço eletrônico? Porque Sim. O pessoal que está ouvindo nem sempre consegue pegar. Thalita com TH, né? Então, THLTA.oliveira, letra S,
número 2@gmail.com. Perfeito, Euripides. Então, vocês que têm interesse tanto em passear como transformar a sua localidade num ponto turístico e agregar renda para sua família, ajudar a conservar a sua área, procure a Thalita ou o coletivo Travessias na Floresta. Travessias na Floresta, e maiores informações na SEMA e na Setur, Secretaria de Turismo. Muito obrigado, Thalita. Excelente. Eu mesmo fiquei surpreso com o potencial do turismo aqui. Boa sorte, espero que isso dê certo. Obrigada. Bom, o programa Planeta Acre é feito para você que se preocupa com a qualidade de vida no nosso estado, na Amazônia e no planeta. O nosso boa tarde especial vai para todos os ouvintes e pessoas que se dedicam ao crescimento desse estado, que soube acolher gente do país todo para realizar aquele sonho possível de uma vida sustentável, tanto econômica como ambientalmente. Um Feliz Natal e um Ano Novo lúcido e próspero a todos vocês. O Planeta Acre é o momento verde do seu rádio. E a dica de hoje é, gente, as festas estão aí para a gente se divertir, mas com responsabilidade. Vamos aproveitar para lembrar que Natal não é só gastança e muita festa, mas principalmente a possibilidade de reencontrar com familiares e pessoas queridas para celebrarmos a união e tolerância que podemos ter uns com os outros, coisa rara no país hoje em dia. Antes de tudo também, porque é o nascimento de Cristo e a mensagem principal todo mundo conhece, mas nem sempre lembra, amar uns aos outros como Ele nos amou, mesmo a gente tendo nossos defeitos e diferenças. E quem não tem, não é mesmo? Fique ligado no Planeta Acre todas as sextas-feiras, das 13h30 às 14h. Espero que tenham gostado, pois o programa é feito com muito amor para você. Aguardamos seu telefonema e suas sugestões. Apresentação, produção, Maurício Galvão. Divulgação em mídia e fotografia, Cristina Lacerda. Sonoplastia, Márcio Roberto. Jornalista responsável, MJ. Direção executiva de programação e produção, Alexandre Nunes. Este programa é uma realização da Fundação Aldeia de Comunicação. Boa tarde e até a próxima sexta-feira.